Mathematics and the Imagination, a matemática e a imaginação, um livro muito bacana que nos ajuda a expandir a mente, a compreender melhor a matemática mais abstrata que rege aí o funcionamento do universo. Sim, os geeks nem só de bonecos, colecionáveis, games, filmes e séries vivem, nós também lemos assuntos sérios, porque é muito bacana trabalharmos no aspecto racional, intelectual e termos, claro, assuntos legais para conversar em quaisquer lugares. O livro escrito pelo Edward Kastner e o James Newman, que são dois matemáticos, eles tratam sobre diversos temas da matemática menos conhecidas do grande público, como, por exemplo, infinitos, o tal do Googleplex, que é um número muito grande, mas ainda assim infinito. Então, qual seria, por exemplo, o maior número finito que você pode imaginar? Esse é o Googleplex. Ele fala muito sobre o número de Euler, o número de Pi, como que esses números foram descobertos. Trata muito sobre também geometria espacial em mais de 3 dimensões. A chamada, por exemplo, Rubber Sheet Geometry, que você pega umas formas amorfas, sim, é um paradoxo, e como que você calcula o volume dessas formas. É algo muito bizarro, mas é muito interessante. Inclusive, os paradoxos também são temas matemáticos que o livro aqui trata. São todos os temas que você precisa realmente usar a sua imaginação espacial, visual, para conseguir compreender esses temas. Tá? Tem muita coisa aqui dentro, não vou falar sobre tudo. Vocês se lembram, por exemplo, dos números imaginários, que te perguntavam, né? Qual a raiz quadrada de 4? É 2, professora. Ok. E qual a raiz quadrada de menos 4? Não existe raiz de número negativo. Ok. Até você chegar no segundo grau colegial, ensino médio hoje, existe sim raiz quadrada de número negativo, é o 2i, os números imaginários. E isso abriu um campo extraordinário da matemática. Um outro conceito interessante, que esse eu acho um dos mais legais, é o conceito do infinito. Como que um infinito pode ser maior que o outro? E provo aqui para vocês. Quantos números inteiros naturais existem de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números. Ok, guardem essa informação. Quantos números naturais inteiros existem de 1 até o infinito? Infinitos números. Ok, very good. Guarde essa information. Agora, quantos números pares existem de 1 a 10? 2, 4, 6, 8, 10. 5 números pares, que é a metade da quantidade de números inteiros de 1 a 10, que eram 10 números. Por consequência, quantos números pares existem de 1 até o infinito? Infinitos números pares. Pois bem, só que você acabou de provar que a quantidade, usando apenas álgebra, hein? Usando álgebra aí de primeira série, a quantidade de números pares é metade da quantidade de números inteiros. Mas se ambos são infinitos, como que um pode ser metade do outro? Você provou matematicamente, algebricamente, que um é metade do outro. Mas se algo é infinito, ele não tem nem começo nem fim. Você não consegue medir isso. Mas ele é infinito, só que um é menor que o outro. E sim, existem diferentes infinitos. Isso é muito legal, muito louco, muito irado, bizarro. Use o adjetivo que vocês quiserem e o livro trata um pouco sobre isso. E sim, você precisa expandir a sua mente. Tá? Eu estou aqui falando em termos bem leigos, tá bom? Porque se você só tem a álgebra na cabeça, ali mais ou menos as operações elementares, acho que você terá um pouco de dificuldades. Mas você precisa relembrar muito de integrais, de logaritmos, polinômios, que era a matéria do segundo grau, pelo menos que eu tive. Se você fez uma escola razoável, acho que você se lembra disso. Enfim, é muito legal nós revermos esses assuntos, porque nós entendemos
os mecanismos por trás do funcionamento do universo, de tudo, porque a matemática ela é a base de tudo, ela regula desde da translação dos planetas até a lei da oferta e da procura da economia que rege o mundo, que rege o capitalismo, que rege a sua vida, que rege o bolso. Então é legal, eu acho interessante, acho muito válido. Quem puder, compre o livro. Não tem tradução em português, tá? Só em inglês, no original. Está disponível no Amazon BR, no Amazon Brasil, você consegue comprar. Está ali na casa dos R$100, cento e poucos reais. Você talvez encontre em sebos, talvez na estante virtual, por um valor mais baixo, mas aí tem que ver a questão do frete, sempre a matemática. É uma leitura muito recomendável. E dou mais uma dica. Depois que você terminar esse livro, que você tiver já uma compreensão melhor desses conceitos mais abstratos, parta para a teoria do caos. Estude Chaos Theory. A teoria do caos é um campo da matemática, mas que se expande assim, cujos tentáculos entram na psicologia, sociologia, filosofia, tudo, e é muito interessante. Farei até um vídeo, acho que depois, só sobre teoria do caos. Fica a dica aí, porque é algo mind-bending, é algo que faz seu queixo cair. Mathematics and the Imagination, uma super dica intelectual, cool stuff, vale muito a pena e que certamente te deixará muito mais inteligente e, claro, com um papo, com uma conversa muito bacana. Imagine você numa balada, paquerando ali, falando sobre Googleplexes. Nossa, espetacular, sensacional, very cool stuff.